Irmãos amados, Deus está neste lugar e Ele é digno de toda adoração. Ele é a razão da nossa vida, Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa paz, Ele é a nossa justiça. Ele é o Deus dos nossos pais, Ele é o Deus da nossa vida, Ele é o Deus dos nossos filhos, Ele é Deus de geração em geração. Eu quero convidar você para abrir sua Bíblia comigo no livro de Ruth. Livro de Ruth, capítulo 1. Nós vamos fazer a leitura de todo este primeiro capítulo, deste fascinante livro do Antigo Testamento. Livro de Ruth, capítulo 1. Eu peço que você, após a leitura, não feche sua Bíblia. O livro de Ruth fica logo depois de Juízes, aqui na minha Bíblia, na página 249. Eu não sei se isso ajuda aí na localização. Ok? Ruth, capítulo 1. Nos dias em que julgavam juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá saiu habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma órfã e o nome da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas 2 noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido, e beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz e lhe disseram: Não, iremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: Voltai, minhas filhas, por que iris comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque eu sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-los-ieis até que viessem a ser grandes? Abster-vos-ieis de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então de novo choraram em voz alta. Órfã, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: Eis que a tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses, também tu volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: Não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu. E onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvido a ir com ela, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram, até que chegaram a Belém. Sucedeu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas, e as mulheres diziam: Não é esta Noemi?
Porém ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Porque, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido? Assim voltou Noemi da terra de Moabe, com Rute sua nora, a Moabita, e chegaram a Belém, no princípio da cega da cevada. Irmãos, eu gostaria de pensar com vocês nesta noite sobre o tema a vitória sobre os traumas da vida. A vitória sobre os traumas da vida. Eu creio que de todas as histórias bíblicas, esta é uma das mais dramáticas. Noemi recebe esse nome, e esse nome significa ditosa, feliz, bem-aventurada. Mas a história de Noemi é marcada por grandes desalentos, grandes infortúnios, grandes perdas, grandes traumas. Parece que o nome dela não combina com a história dela. Noemi viveu no período mais turbulento da história de Israel, no período mais instável, política, econômica, moral e espiritualmente, um longo período chamado período dos juízes. Ela viveu dentro desse período, de muita instabilidade, onde inimigos invadiam Israel, saqueavam suas propriedades, tomavam suas colheitas, oprimiam o povo. E então o povo chorava e lamentava e clamava, e Deus mandava um libertador, e Deus trazia alívio para o povo, mas o povo se esquecia de Deus de novo, e outros inimigos eram levantados para oprimir o povo, e nesse ciclo o povo ficou durante 330 anos. Pois bem, foi nesse tempo de insegurança para as famílias, nesse tempo de apostasia religiosa, que Noemi viveu. Então, com a Bíblia aberta comigo no texto, eu gostaria de tecer algumas considerações dentro desse tema, como você pode ter vitória sobre os traumas da vida. Primeira coisa que eu quero destacar é que nós precisamos enfrentar os dramas da vida. Eles existem. Nós não estamos blindados, nós estamos sujeitos. Os dramas chegam, nem pedem licença. Às vezes invadem a nossa vida, sem aviso prévio. E eu gostaria de elencar aqui quais foram os dramas que Noemi viveu. Primeiro drama, ela viveu o drama da pobreza. Olha comigo o verso 1. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. Veja bem que esta fome, ela alcança gente de todas as classes sociais. O contexto do livro mostra que Noemi era uma pessoa de posses, que ela era de uma família que tinha posses, mas a fome chegou. A Bíblia não descreve se foi uma seca, se foi uma invasão de um inimigo. A Bíblia não descreve o motivo, a causa desta fome, mas o certo é que as pessoas estão sem pão. Mas é muito curioso que Belém, onde ela morava, vocês todos sabem que a palavra Belém, no hebraico, Betlehem, literalmente significa a casa do pão. Não tem pão na casa do pão. Belém é uma mentira. Belém faz uma propaganda enganosa. A casa do pão só tem propaganda de pão, só tem fornos vazios, prateleiras vazias, receita de pão, mas não tem mais pão. A fome impera lá. E sabe, irmãos, a fome é um dos grandes dramas da vida. Eu não sei quantos de vocês já leram o livro Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl, pai da logoterapia, um judeu que sobreviveu a um campo de concentração nazista. E ele relata que as conversas que existiram lá dentro dos campos de concentração não eram sobre liberdade, não era sobre família,
não era sobre os sonhos de saída daquele local. A conversa que mais existiu nos campos de concentração foi comida. Porque quando a pessoa está com fome, nenhum assunto é mais urgente do que este. Belém está com fome. E para fugir da fome, essa família sai de Belém. As pessoas estavam procurando pão. E precisaram então, e entenderam que tinha que fugir, tinha que sair. Esse é o primeiro drama, o drama da fome, o drama da pobreza. Mas vejamos um segundo drama que ela enfrenta, que é o drama do desterro. Versículo 2. Vejam vocês, que está escrito aí que Elimeleque, sua mulher Noemi, seus filhos Malom e Quilion, vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Ou seja, você quer sair do espaço geográfico onde a crise está mostrando a sua carranca. A crise chegou, encurralou, entrincheirou, sitiou você, diz, aqui eu não posso ficar. Eu tenho que me mexer, eu tenho que sobreviver. E para onde eles vão? Eles saem de Belém. Belém fica lá nos altos, os altiplanos, do lado de Jerusalém. Eles descem toda essa montanha para o vale de Jericó, às margens do Mar Morto, e sobem as montanhas de Moabe, aquelas mesmas montanhas onde fica o Monte Nebo, de onde o povo avistou a terra prometida, hoje fica na Jordânia. Se você pegar e olhar do ponto de vista de caminhada, era muito perto, não chega a 100 quilômetros, mas meus irmãos, naquela época 100 quilômetros era uma viagem, O curioso é que esse drama de fugir nem sempre é o melhor enfrentamento de uma crise. Tem hora que você precisa enfrentar a crise. Vocês se lembram que em tempos difíceis o Abraão desceu ao Egito e foi uma tragédia na vida dele. Ele mentiu e ele foi descoberto na sua mentira e ele foi humilhado por causa da sua mentira. E ele foi expulso do Egito, e ele carrega como dádiva do Egito Agar, escrava de Sara. E vocês todos conhecem os dramas que ele haveria de colher em virtude dessa fuga. Foi por isso que quando houve fome de novo na terra, e o Isaac foi tentado a adoecer o Egito, Deus disse, não desça não, enfrente a crise, não fuja. A família de Noemi fugiu, foi buscar sobrevivência e encontrou em Moabe a doença e a morte. Foram buscar segurança e encontraram a perda total. Hoje as famílias, via de regra, irmãos, parece que perderam a capacidade de enfrentar situações difíceis. É assim hoje. Muitos casais perderam o ânimo de enfrentar a crise juntos. Primeiro problema já desiste. Primeira discussão, não, acho que eu me enganei no casamento, não é isso que eu quero não. E as pessoas estão trocando de cônjuge, trocando de casa, trocando de carro, trocando de emprego, trocando de país. Porque elas querem fugir, sempre fugir. A grande questão é que nessa conjuntura a fuga foi desastrosa para essa família. Terceiro drama, a mulher que foi atingida agora pelo drama das perdas. Vejam vocês que ela vai com o seu marido, ela vai com seus 2 filhos, e a primeira coisa que acontece é que o marido adoece e morre, ela fica viúva. Ela tem 2 filhos, os filhos se casam com moabitas, e ela fica lá quase 10 anos, e agora os filhos morrem, agora ela está viúva, agora ela está pobre, agora ela está sem os filhos, agora ela está sozinha, agora ela está em terra estrangeira. Ela perdeu não só coisas, ela perdeu relacionamentos. Ela perdeu não só coisas supérfluas, ela perdeu aquilo que é essencial.
Ela está vivendo agora o drama da solidão, sem filhos, sem marido, sem dinheiro, sem chão, sem pátria, em lugar estrangeiro. Mas note comigo, em quarto lugar, que essa mulher enfrenta o drama da despedida, porque ela teve que se despedir do marido e dos filhos a contragosto. Ninguém faz isso por vontade, se despedir dos seus entes queridos que partem, que morrem. Então isso foi involuntário, mas agora ela está vivendo um outro drama de despedida. Ela precisa se despedir daquelas pessoas que eram suas noras, talvez as únicas escoras emocionais da vida. E ela está vivendo esse drama agora de se despedir. Ela não tem nada a oferecer, ela não tem nada a reivindicar. Ela abriu mão sem nada poder fazer do marido e dos filhos, agora precisa abrir mão voluntariamente das noras. Ela tem perdas involuntárias e ela tem perdas voluntárias. Mas ainda, em quinto lugar, esta mulher foi atingida pelo drama, talvez mais grave, da amargura contra Deus. Eu peço que você veja comigo, por favor, o que ela vai dizer aí no versículo 13. Parte B do verso: porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Ela vê todo o drama que ela vive como uma ação direta de Deus contra ela. Todos nós gostamos de Romanos 8,31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas quando uma pessoa chega ao ponto de pensar que Deus está contra ele, ele não tem esperança. Onde está a esperança? Se o Todo-Poderoso está contra você, você não tem saída. Você está num beco sem saída. Ela está vivendo esse drama. A leitura que ela faz é que tudo isso, toda a tragédia, todas as perdas, todos os vínculos que ela está perdendo, tem a mão de Deus, tem o dedo de Deus. Deus está contra ela. Mas notem comigo ainda o que ela vai dizer no versículo 20 e 21. Olha o verso 20. Porém ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Então, quando ela chega lá em Belém de volta, e as mulheres ficam admiradas, mas vem cá, essa não é a Noemi? Que há quase 10 anos saiu daqui? Ela protestou na hora: não, esse nome não cabe mais em mim. Noemi significa feliz, ditosa. Eu sou uma mulher amarga, eu sou uma mulher revoltada, eu sou uma mulher triste. Então eu mudei de nome, eu fui no cartório e registrei um outro nome. Agora eu não quero chamar Noemi mais não, me chama de Mara, me chama de amarga, me chama de uma mulher aborrecida com a vida. Mas note você que essa troca de nome que ela quer é que ela está dizendo: porque grande amargura me tem dado Todo-Poderoso. Ela diz que essa amargura, ela não é porque o marido morreu, não é porque os filhos morreram, é Deus quem tem dado. Ela está dizendo o seguinte: foi Deus que matou meu marido, foi Deus quem matou meus filhos, é Deus que é a causa de toda a minha dor, de todo o meu sofrimento. Ela está atribuindo a Deus todas as desventuras da vida. Mas veja o versículo 21. Ditosa eu parti. Bom, primeiramente, não foi tão ditosa assim, convenhamos. Ela não foi para Moabe porque divisava horizontes de prosperidade, de riqueza. Não, ela está saindo da sua terra porque tem fome na sua terra, tem aperto na sua terra. Ela diz: ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Vejam vocês que em todo o discurso dela, ela está atribuindo a Deus toda a causa do seu sofrimento. O Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido? Bom, esta mulher está amarga, e amarga com Deus. Então, irmãos amados,
Essa é uma situação muito difícil na vida, quando a pessoa olha para as circunstâncias carrancudas e diz que Deus é o culpado, Deus é o culpado, Deus é o culpado, Deus é o culpado, Deus é o culpado. Esse é o drama dessa mulher. Bom, vamos ao segundo ponto então, que é a maneira de se libertar desses traumas. Como se libertar desses traumas da vida? Primeiro ponto: quando a visão do todo estiver pessimista, tire os olhos do geral e coloque os olhos no particular. O quadro geral, a foto aérea, é de pessimismo. Saiu da terra, deixou para trás família, amigos, vai para uma terra que é hostil. Se você perceber, os moabitas sempre foram hostis ao povo de Israel, tinham outros deuses. Chega lá, marido morre, os filhos morrem, ela fica viúva, pobre, velha, sozinha, terra estrangeira. Agora tem que se despedir. Uma das noras volta, e ela está olhando o panorama geral. Mas será que está acontecendo coisa boa? Será que tem coisa boa nessa tragédia toda acontecendo? Primeiro, ela está viva. Segundo, ela construiu relacionamentos. Vejam vocês que as noras trataram bem tanto o marido quanto os filhos que morreram, e se apegaram a ela. Isso aqui para mim é uma lição fantástica, porque vejam vocês que teve relacionamentos saudáveis. Não é coisa boa isso? Você constitui uma família, e mesmo diante da tragédia da morte, essas duas noras respeitam a sogra, amam a sogra, se dispõem a voltar, ir com a sogra para a terra dela. Tem coisa boa acontecendo no meio da tragédia. O apego de Ruth à sua sogra, pobre, velha, estrangeira, que não tem nada para oferecer, dentro da cultura, irmãos, dentro da cultura que uma mulher não podia ficar viúva sem descendência. Havia a lei do levirato, todo o contexto aqui é a lei do levirato. Mas não, por que vocês me acompanhariam? Eu estou velha demais para me casar, e ainda que eu casasse hoje, e tivesse filhos hoje, vocês não esperariam até crescer. Por que ele está falando? Que discurso é esse? Esse discurso é a lei do levirato. Por exemplo, quando um rapaz casava, e se esse rapaz casou, o filho mais velho, por exemplo, casou e morreu sem ter filhos, o irmão dele, o seguinte, tinha que casar com a viúva, para suscitar uma descendência ao irmão que morreu. Esse é o discurso dela. Vocês jamais esperariam, eu estou velha demais para casar, e se ainda que eu casasse hoje, e tivesse um filho hoje, até crescer para casar com você, é tempo demais. Eu não tenho futuro, está dizendo para as noras, eu não tenho futuro. Investir em mim é investir numa causa que não vale a pena. Mas apesar disso, Ruth valoriza, Ruth demonstra amor, demonstra carinho, demonstra cuidado com a sua sogra. Tem coisa boa acontecendo, não é tudo que está ruim não é tudo que está cinzento não. Na sua casa tem problema, mas tem amor também, tem amizade também, tem respeito também, tem coisa boa acontecendo também. Segundo ponto: quando o seu coração estiver apertado de dor, olhe para a prodigalidade do amor das pessoas que estão ao seu lado. Irmãos amados, vamos ler em voz bem alta, clara, nítida, eloquente, os versos 16 e 17. Olha aí o que está escrito. Você pode ler comigo então? Vamos juntos? Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe,
e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Irmãos amados, eu acho isso aqui impressionante, porque estas palavras são muito citadas em cerimônias de casamento. Só que aqui não é uma menina, uma moça, uma noiva, dizendo para o seu noivo, seu amado, no altar: onde quer que tu fores, irei eu, onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Faça-me, Deus, o que aprouver, se não outra coisa que não a morte me separar de ti. Não, isso não é uma confissão de amor de um rapaz para uma moça, ou de uma moça para um rapaz. Essa é a confissão de amor de uma nora para uma sogra velha, viúva, pobre, estrangeira. Pare de olhar só o lado negativo da vida. Veja que amor de pessoas que gostam de você, não pela posição que você ocupa, não pelo dinheiro que você tem, não pelo status que você tem, mas por quem você é. Aliás, me permita a deixa, porque esse texto para mim vem corrigir um fato que precisa ser resgatado na cultura brasileira. Porque na cultura brasileira faz parte do anedotário das piadas mexer com sogra, e com piadas sempre de mau gosto. E vocês sabem que às vezes por trás de toda brincadeira se sedimenta uma ideia. E hoje às vezes a menina se casa, ela já fica ela não fica com um pé atrás, ela fica com uns 2 pés atrás com a sogra. Porque para ela a ideia sogra já é uma ideia perigosa, é uma concorrente. E aqui esse texto está nos mostrando que é possível você costurar uma relação de amizade, de afeto, de respeito entre nora e sogra, entre sogra e nora, entre genro e sogro, sogro e genro, e vice-versa. Nós, povo de Deus, pelo menos não deveríamos contribuir com esse anedotário de piadas sem graça, porque certamente o padrão de Deus é esse aqui, esse é o projeto de Deus. Então, se você está com um cenário geral complicado, olhe para perto, veja quanta gente gosta de você, dentro da sua casa, dentro da sua família, dentro do seu círculo de amigos. Isso ajuda você a valorizar a vida. Pois bem, queridos, eu gostaria de olhar um terceiro aspecto. Quando você olhar para a vida e não enxergar um sentido, atente para o fato de que Deus é sábio, poderoso e bom, o suficiente para transformar as tragédias da sua vida em vitórias. Irmãos amados, você e eu não enxergamos no escuro, você e eu não enxergamos na curva, você e eu não sabemos o que está lá no final da história. Deus está lá no final como está aqui agora. Então calma, Deus está trabalhando não contra você, mas por você. O discurso de Noemi não é um discurso que está amparado na verdade. Deus não está contra ela, Deus está por ela. Às vezes a providência é carrancuda, mas a face é sorridente. Deus é poderoso para transformar os seus vales áridos em mananciais. Deus é poderoso para transformar a sua noite de choro em manhã de alegria. Deus é poderoso para pegar as circunstâncias mais difíceis da sua vida e fazer delas algo que vai abençoar a sua vida, a sua descendência para as futuras gerações.
Foi isso que Paulo entendeu quando estava preso lá em Roma. Ele disse: eu quero, meus irmãos, que vocês saibam que as coisas que me aconteceram fugiram do meu programa, fugiram do meu planejamento. O meu planejamento era chegar em Roma, ajudar a igreja, encorajar a igreja, ser conduzido pela igreja de Roma lá para a Espanha, mas o plano dele não deu certo, porque o plano de Deus era maior que o plano dele. O plano de Deus é que ele chegasse em Roma algemado, e chegando algemado, a igreja seria mais encorajada a pregar. Chegando algemado, ele evangelizaria a elite de Roma, a guarda pretoriana. Chegando em Roma preso, ele escreveria as cartas da prisão, que virariam livros inspirados, canônicos, que fazem parte da nossa Bíblia e que tem abençoado milhões de pessoas ao longo dos séculos. Entenda uma coisa: se a providência é carrancuda, Deus não perdeu o controle, Deus continua no trono, Ele continua sendo soberano, e Ele está trabalhando por você e não contra você. Eu fico olhando a história e vendo por que Deus permitiu que John Bunyan ficasse preso 14 anos. É porque, de outra sorte, possivelmente ele não escreveria O Peregrino. Porque Deus permitiu que Paulo fosse preso, porque de outra sorte nós não teríamos as cartas da prisão. Porque Deus permitiu que João ficasse na ilha de Patmos, preso, degradado, numa colônia penal, porque de outra sorte talvez nós não teríamos Apocalipse. Olha para a vida na perspectiva da soberania de Deus, para que as circunstâncias não tirem a sua alegria. Deus está no trono, e Deus está no controle, e Ele é seu Pai, e Ele é bom, e Ele é soberano, e Ele está trabalhando por você e não contra você. Bom, mas me permita terminar com o último ponto agora, que são os princípios para a vitória diante da incerteza do futuro. Primeiro princípio: nos momentos imprevisíveis, não se dê por vencido prematuramente. Olha o verso 8 comigo. Disse-lhes Noemi: ide, voltai cada um à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. Ele está dizendo o seguinte: olha, eu não tenho futuro, investir na minha vida não dá certo. Se vocês me seguirem, vocês estão selando o destino de vocês como destino de fracasso. Eu estou velha, não posso me casar de novo, e se casasse e tivesse filhos, é muito tempo para vocês esperarem. Então, me seguir é uma furada. Noemi está decretando o fracasso antecipadamente. Ela acha que ela está no controle. Vamos pensar nisso um pouquinho? Eu fico olhando o Abraão, por exemplo. Quem olhasse o Abraão, que mudou de nome, aliás, ele não mudou não, Deus mudou o nome dele com 99 anos. Você não vai chamar Abraão mais não, você vai chamar Abraão. E Abraão não é só um grande pai, é o pai de uma grande multidão. E aí alguém se aproxima dele e pergunta: e aí, você que é um pai de uma grande multidão, quantos filhos você tem? Não tem ainda não. Com 99 eu não tenho filho ainda não, e você está chamando de pai de uma multidão? Você está louco, envelheceu, endoidou, perdeu o juízo. Imagine você, um homem que era pós-doutorado na mais influente universidade do mundo da época, Moisés, todas as ciências do Egito, 40 anos, troca o bastão do poder por um cajado de pastor, afatado, uma aposentadoria precoce, com as mãos calejadas, com a pele tostada de sol, fracassou. Mas aquele cajado seria o instrumento que Deus iria fazer envergar o mais poderoso império do mundo. Pense comigo, quem fosse lá no tanque de Betesda e visitasse aquele paralítico. Quantos anos está aqui, filho? 38 anos. Não tem mais chance não, mais esperança não, até Jesus encontrar com ele e mudar a história dele. Tem gente hoje que parece que já está com o destino selado, até que Jesus encontre com ele, e a história dele muda, ele se levanta.
ele é curado, ele é liberto, ele é transformado. Eu fico imaginando quem olhasse para aquela mulher hemorrágica, 12 anos, gastando todo o dinheirinho que entrava no orçamento dela com a medicina, e cada dia ficando pior. Para você não tem mais jeito não, minha filha, agora acabou, tudo que a medicina sabia, já usou e não resolveu, mas até o dia que ela pôs a mão na hora das vestes de Jesus, ela ficou curada. Não entregue os pontos, não se dê por vencido antes da hora. Deus ainda está escrevendo a sua história, e Ele pode transformar as suas tragédias em triunfo, em nome de Jesus. Segunda coisa, na tribulação, meu irmão, não perca a esperança. Olha comigo o versículo 12: tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-los-is até que viessem a ser grandes. Irmãos, às vezes a gente que é muito pequeno, com a visão muito curta, acha que só a gente sabe o que vai acontecer, e a gente acha que nós temos o segredo da vida. Eu só enxergo isso, mas Deus tinha outro plano, Deus tinha outra proposta, Deus tinha outra receita, Deus tinha uma outra alternativa. Eu quero dizer para você que Deus é muito mais criativo que você. Deus é mais sábio que você. Tem hora que você pensa que só tem saída aqui. Não, se não for por aqui não tem jeito. E Deus está, meu filho, eu estou enxergando outra porta. Eu abro porta, eu fecho porta. A porta que eu abro ninguém fecha. Calma, calma. Tem esperança. Você não está vendo saída não está vendo saída para a sua vida, para o seu casamento, para os seus filhos, para a sua empresa, para a sua vida pessoal. Meu irmão, Deus é poderoso para abrir uma nova fronteira na sua história. É por isso que Jeremias, quando ele estava olhando os escombros de Jerusalém, a tragédia de Jerusalém, a invasão de Jerusalém, ele diz assim: eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Traga os pontos não? Eu li certa feita uma história muito engraçada, de um jovem fotógrafo que foi contratado para fazer a cobertura do aniversário de um senhor de 80 anos. A família deu uma festa, contratou um fotógrafo, e aquela festa rolando, tudo muito feliz, todo mundo alegre, e aí o fotógrafo, querendo ser agradável com o velhinho, disse: olha, parabéns, viu? Com esse vigor do senhor aí, o senhor chega aos 100. O velhinho olhou para ele e disse: filho, eu acho que você chega também aos 100, e quando você chegar aos 100, nós vamos celebrar juntos. Não põe limite na misericórdia de Deus não, varão. Ânimo. Seja um Caleb da vida, com 85 anos, quer conquistar uma montanha. Joga a toalha não. Esse negócio de aposentadoria no reino de Deus tem não. Enquanto você tiver um fiapo de vida, enquanto tiver fôlego nos seus pulmões, você tem que ter sonhos para realizar grandes coisas para Deus. Há um estudo nos Estados Unidos que diz que as pessoas que se aposentam e vestem um pijama e se acomodam assistindo televisão morrem dentro de 5 anos. O ser humano tem que ter projeto, tem que ter alvo, tem que ter desafio. Terceiro ponto: não creia, meu irmão, que toda tribulação é maldição de Deus. Versículo 13. Ela diz isso: porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Para um pouquinho. O que é isso? Não é porque você está passando luta, porque Deus está descarregando a mão em cima de você, não. O que diz Tiago? Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Está passando luta, irmão?
A pergunta não é: Deus está contra mim, Deus está me castigando, Deus está pesando a mão na minha vida, Deus está pesando a mão na minha família, e fica amargo, e reclama de Deus, e murmura contra Deus. Por que Deus está permitindo você passar por isso? Como você pode glorificar a Deus nesse sofrimento? Como é que você pode se alegrar no meio desse sofrimento? O sofrimento vai passar, é passageiro, é variado sim, mas é pedagógico. Deus está trabalhando em você, para depois Deus trabalhar através de você. Quarto lugar, quando enfrentar circunstâncias difíceis, creia que Deus está no controle. Irmãos, olha comigo o verso 21, essa declaração de Noemi não é verdadeira. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido? Não é verdade isso aqui não. Isso aqui é fruto de um coração amargurado, de uma mente que está pessimista demais. A relação automática aqui entre sofrimento e punição de Deus, irmãos, é uma leitura errada de Noemi. Muitas vezes o nosso sofrimento foi plantado por nós mesmos. Decisões erradas, escolhas erradas. Devia ter ficado e saiu. Devia ter enfrentado a crise em vez de fugir dela. Então, eu quero concluir dizendo o seguinte: Noemi pensou que estava acabado, mas o jogo não tinha terminado ainda. Deus haveria de mudar o placar. Eu fico imaginando na saga esportiva brasileira, e é claro que é contra nós, mas vale a pena pensar. 1950, se eu fosse um uruguaio e estivesse no Maracanã, no dia 16 de julho de 1950, eu iria pensar: estamos perdidos. O Brasil celebrava a vitória antecipadamente. Tinha 198 mil torcedores no Maracanã. O Brasil só precisava de um empate, e entrou em campo, fez 1-0 no primeiro tempo. Mas o jogo não tinha terminado, e o placar foi mudado, e o Uruguai saiu campeão do mundo. Talvez você está aí nos 45 minutos do segundo tempo, e o placar da sua vida é de derrota, mas o jogo ainda não terminou, e Deus pode reverter esse placar. Quem está no controle da sua vida é Deus. Deus é poderoso para reverter esse quadro na sua história. Por isso que Noemi chega com Ruth, e Ruth vai conhecer um homem rico, que é da família de Ruth, que é da família de Noemi, o Boaz, fazendeirão, ricaço, gente boa, se engraça logo com Ruth, de primeira vista gostou dela, casou com ela, foi o resgatador dela, para dar uma descendência a Noemi dentro da família dela. E quando nasce o menino, Obed, e a mulherada toda diz: olha, Noemi, essa nora sua é melhor do que 7 filhos para você. E esse neto vai ser chamado seu filho. E esse Obed vai ser o pai de Jessé, que foi pai de Davi, que veio a descendência do Messias. E essa Ruth moabita vai fazer parte da genealogia de Jesus. De repente você pensa que não tem saída, que está tudo escuro, que está tudo nublado, que a porta está fechada, e Deus está vendo uma porta enorme que vai trazer glória e honra para a sua vida. Então não jogue a toalha, não desista, não desanime não. Deus é poderoso para reverter este quadro de tragédia em triunfo na sua vida. Vamos ficar em pé, vamos adorar ao Senhor, porque Ele é digno, Ele é digno.
E se você entrou aqui hoje com lutas na vida, entenda uma coisa: hoje, agora, nesta noite, Deus pode reverter essa situação na sua história.